Olha, essa que você falou, que é o acionamento da correia, aquela patina na polia, e aquece até o ponto de ignição, você falou, é uma delas. Curto-circuito, sobreaquecimento de lâmpadas, descarga atmosférica, atrito de componentes metálicos, eletricidade eletrostática, o acúmulo dela também. Aí eu vou falar assim, a eletricidade eletrostática, vocês já tiveram a sensação de, por exemplo, botar a mão na porta do carro e tomar um choque. Isso é a descarga da eletricidade eletrostática. Esse acúmulo pode acontecer também. E essa centelha é o suficiente que é a fonte de ignição para causar uma explosão desse tipo. Então, por isso que eu falei, na investigação desse acidente, que eu acredito que vai acontecer, eles vão detectar qual foi o problema que aconteceu que causou todo esse transtorno. O que mais pode causar? É esse? Essa, na maioria das vezes, Possibilidade. é isso aí, são as possibilidades. Quais os grãos hoje que geram essa energia? Todos que vocês estudam. De maneira geral, a soja, o milho, até poeiras de carvão em locais de armazenagem de carvão. Você vê lá na empresa, lá na época, eles fizeram o teste para me demonstrar com farinha de trigo, porque vocês tinham um tipo de guargã, que é utilizado na composição de shampoo, mas lá era utilizado como espessante na massa de explosivo, que ele era armazenado e gerava poeira na armazenagem dele, e que corria esse risco também. Então, veja, aonde você tem a possibilidade de formar poeira, você tem a possibilidade de formar essa atmosfera explosiva. O professor tem em mente, em estudos, uma solução para isso? Vislumbra alguma coisa que não venha acontecer mais? Esse tipo de No descarga? próprio trabalho que eu mandei para vocês darem uma olhada, o menino ele fala de várias questões, inclusive o controle dessa poeira, uma limpeza que precisa ser É feita diário? periodicamente, talvez semanal, diário, é, detectores de atmosfera explosiva, como o explosímetro, que você pode fazer esse acompanhamento, enfim, todo um controle que você pode fazer para você evitar esse tipo de situação. O ideal aí é você evitar a formação dessa atmosfera que pode pegar fogo. Porque mesmo que você tenha a poeira e tenha o oxigênio, mas se você evitar a fonte de ignição, você não vai ter a formação desse incêndio. As normas que hoje um técnico de segurança tem que obedecer. O que vocês ensinam na sala de aula? Será que esses engenheiros que são responsáveis por essas empresas, qualquer uma delas no Brasil, no planeta, eles estão realmente preparados? Eles têm que ter um acompanhamento contínuo na questão da pesquisa? Com certeza eles precisam estar em constante aprendizado, que você tem nessa área da engenharia de segurança, haja visto que a parte de normas da engenharia de segurança, ela muda a cada 6 meses, porque vai se evoluindo. Novos acidentes vão acontecendo que geram, por questão da própria normalização e das leis de eventos de fiscalização, você precisa estar atualizado. Como é que você vai fiscalizar se você não conhece o que você vai fiscalizar? Então, você tem que fazer um acompanhamento constante. Tá? Então, por que eu trago isso para a sala de aula? Porque o meu profissional lá formado, ele vai saber que existe um problema com poeira também na armazenagem. E eu adorei quando ganhei de presente esse trabalho do pai da aluna, porque ela também fazia parte do grupo que estava estudando, e adoraram conhecer isso, porque eles nem imaginavam que podia ser um problema. E isso é um problema, principalmente na nossa região, onde você tem armazenagem de grãos, quer dizer, na região sul de maneira geral, né? Hoje, ali na UniOeste, você tem quantos acadêmicos que estão estudando, que estão vendo essas coisas acontecer assim? Lógico, nós estamos ainda no epicentro do problema, né? Quer dizer, não baixou a poeira ainda, na verdade. Não, não Tá, baixou. mas isso já é previsto, já está Não, eu trabalho isso na disciplina de Engenharia e Segurança, no tópico 5, que é a parte de incêndios e explosões. Então, uma das coisas que eu falo de incêndios e explosões é a possibilidade dessa também, da poeira, da armazenagem de grãos, etc., porque muitos deles vão acabar trabalhando nessa área, né? Uhum. Então, eu sempre falo para eles o seguinte: você não tem que inventar a roda, você tem que aproveitar o conhecimento que a empresa tem, o histórico que ela tem, porque tudo isso fica registrado. Então, se você tomar conhecimento, olha, já aconteceu isso aqui, a gente vai ter que continuar cuidando disso, né? Porque muitas vezes o profissional ele fica pensando assim, mas eu vou cuidar do quê? Primeiro você vai olhar o histórico de acidente do que aconteceu. Vai compreender o que aconteceu, você vai poder tomar as medidas que você precisa para manter a coisa em ordem, né? E totalmente segura. Plínio, você acha que foi falha humana? Foi um acidente mesmo? Deduzindo assim,
Porque ele não tem certeza. Agora vai começar a ser feitas as investigações. O que que Olha, o professor entende e pode imaginar que tenha na acontecido? realidade é assim, né? Você não pode simplesmente falar assim. Normalmente, os acidentes, em torno de 70%, 90%, você atribui à falha humana. Mas, neste caso, você tem uma questão de infraestrutura, porque não se preocupou com esse problema. E esse é um problema que existe. Ele não ia ser notado se não acontecesse acidente. Por que que agora está chamando a atenção? Porque é uma coisa muito pesada, mata pessoas, causa prejuízo, dá uma comoção total aqui na região e até nacional, que isso foi parar na rede nacional, mas isso vai ter que ser investigado. Quem que foi o problema maior? A empresa não cuidou de determinadas questões ou foi falha dos operadores em fazer a limpeza e a manutenção desse lugar para evitar a formação dessa atmosfera? De quem que era essa responsabilidade? É isso que as investigações vão poder usar agora e utilizar e detectar o que que aconteceu na verdade. Por que que aconteceu? Roberto,